Agora, a gente ainda não vai para assertividade, a gente vai pular para o outro extremo da balança, para o outro extremo dessa linha, certo? A gente tem aqui, nesse lado, a passividade, e aqui no outro lado, no outro extremo, a gente vai ter a agressividade, certo? A agressividade é meio. Pensa assim, é a ideia contrária de como resolver um conflito interpessoal. A agressividade, deste ponto de vista que eu estou sugerindo aqui para vocês, não quer dizer necessariamente começar a gritar com alguém, bater em alguém, né? A agressividade física, a agressividade verbal, não estou falando necessariamente xingar alguém. A agressividade como ferramenta de resolução de conflito interpessoal, da forma que eu estou propondo aqui, ela é mais no sentido de colocar as suas demandas, né, as demandas da pessoa que está sendo agressiva, em primeiro lugar, ok? Então, lembra que eu falei, conflito de demandas, demandas incompatíveis, como é que a pessoa que está sendo agressiva resolve isso? Ela vai estar resolvendo isso ao colocar as suas próprias demandas, as suas próprias necessidades, os seus próprios limites em primeiro lugar e que se ferre o resto. E isso não precisa ser feito gritando, xingando ou até mesmo sendo fisicamente agressivo. Um exemplo desse tipo de agressividade que eu acho muito boa no sentido de muito bem demonstrada, é quando você pega aquele ator que é bem famoso, o Giancarlo Esposito. O Esposito, ele faz muitas vezes em várias séries papel de vilão, inclusive acho que no Far Cry recente, né, o game, ele fez o papel de vilão, mas assim, eu conheço ele muito mais por séries, né, por exemplo, The Boys, que ele é o presidente lá da Volta, né, temos Breaking Bad, que é uma das minhas séries favoritas, e ele é o Gustav Fring, né, que tem todo um rolê, né, de ele ser líder de, vamos dizer, um cartel, não sei se, não, acho que não chega ao ponto de ser um cartel, né, mas de uma produção de substâncias ilícitas, vamos dizer assim. A live não tá para maior de 18 hoje. E sempre que, ou quase sempre que o Exposito tá atuando, ele ele fala de uma maneira assim muito contida, né? É, só que ao mesmo tempo com uma cara muito séria, com um olhar penetrante. E se você tivesse longe, assim, por exemplo, alguns passos de distância dele, tentando ouvir a conversa, você não pegaria a ideia de que aquele homem está sendo agressivo com alguém. Mas o que ele está falando, o jeito que ele está trazendo aquilo, é muito agressivo segundo essa ideia, né? Eu nunca me esqueço quando ele estava falando, enquanto ele estava interpretando o Gustav Fring, no Breaking Bad, ele fala com o Walter, que é o nosso personagem principal da trama, em que ele fala A man provides. Ele fala mais ou menos nesse tom, né? Um homem provém, né, a sua família, ele provém e tal, né? Ele tinha acabado de contar toda uma história dele e essa era a conclusão e ele repete isso pro Walter. Só que ele tá sendo extremamente agressivo, porque naquele momento ele tá mandando pro Walter basicamente assim, olha, este é o seu papel, cumpra o seu papel. Mas malmente as palavras dele foram agressivas, sabe? Mas na prática, o que ele fez foi colocar as demandas dele em primeiro lugar. Eu preciso que você trabalhe para mim. Você tem capacidade, você é um asset muito bom. Só que você está em dúvida. Eu estou nem aí pro fato de que você está em dúvida, eu estou nem aí pro fato de que você acha que você pode estar em risco, colocando sua família em risco ou qualquer coisa assim. É, as suas necessidades não importam para mim. O que eu quero que você trabalhe para mim e você vai fazer isso. Né? Então ele consegue ser muito agressivo
sem demonstrar a agressividade de maneira clássica, sabe? Então é isso que eu quero dizer agressividade, só para vocês não entenderem que quando eu tô falando agressividade na live de hoje, tá? Isso pra live de hoje. Não entendo que eu tô falando necessariamente, tô gritando, alguma coisa assim, né? É, então, a agressividade, colocar suas demandas em primeiro lugar, né? Deixar o outro em segundo, as demandas do outro em segundo. Vamos para os prós e contras da agressividade. Prós. Você vai sair ganhando, de certo modo, né? Você vai ser uma pessoa que vai, vamos dizer assim, é, ter as suas necessidades atendidas no primeiro momento. Eu acho que isso, de certa forma, pode ser um pró muito grande, né? Porque você não vai precisar fazer nenhum sacrifício. Acho que dificilmente alguém vai discordar de mim e dizer que isso não é um pró. É, Você não precisa negociar com ninguém, você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa se esforçar. É só você ser agressivo e você será atendido. Tá, vamos para contras. Por um lado, isso é mais arriscado, e quanto mais você utiliza com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo de pessoas ou com a mesma pessoa, a gente vai aumentando a chance dessas pessoas se voltarem contra a gente, né? Então, é, por exemplo, se você é um chefe no trabalho que está sendo agressivo constantemente com os seus funcionários, a chance desses funcionários se unirem contra você vai crescendo com o tempo. Então a gente meio que sai ganhando num primeiro momento, mas a gente vai desagradando as pessoas e isso pode levar a consequências inesperadas sociais no futuro, né? Às vezes isso pode atrapalhar a manutenção de um relacionamento, uma amizade, né? Muitas vezes isso vai causar isso se utilizado várias vezes. Então esse é o maior problema da agressividade. Sem contar o risco no próprio momento, né? Às vezes a gente nem está usando muitas vezes, mas a gente não sabe se o outro está disposto a falar mais alto que a gente ou ser mais agressivo que a gente também no momento. Então também tem os seus riscos aqui. Agora, assim como a passividade, a agressividade, como eu estou propondo aqui, não é uma coisa que eu, como psicóloga, vou dizer. Jamais usem. Isso aqui é pecado capital. Isso não tem lugar na sociedade. Não, tem sim. Quando que é interessante a gente usar a agressividade como forma, né, como ferramenta, como estratégia de resolução de conflitos interpessoais? A minha o meu principal contexto, assim, que eu acho que ele é melhor empregado, é quando a gente está falando de uma situação em que você ou uma pessoa importante para você ou uma pessoa que você minimamente se importe, né, está tendo direitos muito fundamentais violados, sabe? Vamos pensar assim, porque a ideia de direitos, né? Eu literalmente tenho um capítulo no meu livro falando sobre isso. Como, né, direito não é uma coisa que dá em árvore, não é uma coisa que está na natureza. Os direitos dos seres humanos são uma invenção humana, né? E uma invenção que muda de tempos em tempos, que muda de sociedade para sociedade, o que é considerado um direito fundamental, o que não é. Mas aqui a gente pode usar o bom senso, por favor, gente. Vamos usar o bom senso para tentar pensar em direitos fundamentais, né? Se a tua integridade está sendo violada, se você está sendo violentado de alguma maneira, não estou falando nem só de maneira física, estou falando de maneira verbal, moral, né? Qualquer coisa do gênero. Se outra pessoa está fazendo uma coisa muito ruim contra você, está te desrespeitando de uma maneira absurda, ou está fazendo isso com uma pessoa com a qual você se importa, nem é diretamente com você, este é um ótimo momento para utilizar essa agressividade que a gente está falando. De novo, não estou incitando que você vá bater em outra pessoa ou qualquer coisa do gênero. Não, a agressividade no sentido de utilizar uma forma de resolução de conflitos interpessoais colocando suas demandas em primeiro lugar. No sentido assim de, não, calma aí.
isso aqui que você está atacando, para mim, é inegociável. A gente precisa ter algumas coisas que são inegociáveis na nossa vida. E se alguma pessoa está tentando passar por cima dessas coisas inegociáveis, é um bom momento de ser agressivo nesse sentido. Tá? É um bom momento de stand your ground, né? De defender o seu território e falar, não, isso eu não aceito. Isso eu não estou disposto, eu não estou disposta a fazer. Ok? E eu não vou negociar. É isso e ponto final. Ok? É, por exemplo, se alguém quer bater em você, poxa, ser agressivo com a pessoa e falar, não, você não vai fazer isso, se você tentar fazer isso, eu vou chamar a polícia. Ponto. Não tem essa de eu vou ser assertivo com você. Não, vamos fazer o seguinte, você bate só um pouco e você fica feliz e eu só apanho um pouco e eu não bato, eu não vou ficar tão triste assim. Vamos fazer um meio termo. Não, gente, aqui é momento de ser agressivo. É, né, você falou ali, né, daqui você não passa. E você também falou, as pessoas demonizam a raiva, mas também demonizam a agressividade sem nem mesmo admitir que a agressividade e a raiva podem agir independente um do outro e de forma isolada. Sim, sim. Eu aqui, inclusive, deste ponto de vista, a gente pode ser agressivo sem estar com raiva. Mas lembremos, eu já fiz lives sobre emoções e a raiva é um sentimento completamente natural e que vem muitas vezes quando a gente se sente agredido. Ou quando a gente sente que alguém importante para nós está sendo agredido, ou algo importante para nós está sendo agredido. Né? Então, é normal que a raiva venha junto como um sinalizador que aumenta a chance da gente ter esse stand our ground, daqui você não passa. Né? É uma reação fisiológica que leva a gente a fazer isso. E o Rafa falou, né? Então, eu conheço muita gente agressiva de várias formas variadas, com toda certeza, com toda certeza. Você pode ser agressivo se fazendo de vítima, né? O play the victim, né? Se fazer de vítima pode ser uma maneira de ser uma pessoa agressiva. Por quê? Porque o objetivo ali é, basicamente, você desrespeitar qualquer limite, qualquer demanda ali da pessoa e você se colocar em primeiro lugar. O que você quer? Você quer ganhar da outra pessoa. Como eu falei, existem lugares em que isso pode ser muito adequado e importante, sabe? Inclusive para nossa sobrevivência e para nossa integridade, né? Física e mental. Mas muitas vezes, né, por exemplo, um vitimismo ali pode ser uma agressividade. Eu não tenho direito de demonstrar raiva no ambiente de casa, pelo menos não perto de outras pessoas. Cara, isso é péssimo. Não é nem um pouco bom quando a gente, não é nem um pouco saudável quando a gente tem um núcleo familiar que não permite a gente demonstrar raiva, né? Porque é uma coisa natural, uma reação muito natural e muito importante. A gente tem que aprender também a colocar e por meio de oportunidades, né? Poder colocar a nossa raiva para fora, porque isso é importante para a gente saber se defender, né? Senão a gente vai voltar essa raiva contra nós mesmos e isso pode ser muito destrutivo.